Essa é uma atividade didática que eu acho extremamente valiosa, né? Porque é uma atividade prática e que a gente não está limitado a um grupo específico de doenças, né? Eu, na verdade, vou trabalhando no meu dia a dia, vou separando lâminas com um valor didático alto, casos que são interessantes, casos que trazem algum ensinamento, né? Mas são casos sortidos, porque eles vão vindo da minha rotina, então eles não estão vindo de uma caixa de lâminas temática. E na vida, na prática médica, é assim que a gente faz. Quando a gente vai examinar um paciente, a gente não sabe de antemão a doença que está vindo para a gente, né? O paciente ele vem com as suas queixas e a gente vai fazer o diagnóstico dentro de uma lista de todas as doenças dermatológicas que existem. E na dermatopatologia é a mesma coisa. Então, esse tipo de atividade, ele desenvolve um senso muito bom, porque a gente não está com o nosso pensamento limitado por uma caixa, como é quando a gente vai assistir uma aula, né, com um determinado tema. E eu acho que isso se soma demais ao nosso estudo temático, ao estudo teórico, à resolução de questões. Eu acho que essa prática de ver lâminas ela é indispensável para o pleno desenvolvimento dentro da dermatopatologia, seja você dermatologista ou patologista. Então, vamos começar aqui com esse caso. A gente vai reproduzir aqui a metodologia que nós sugerimos, que é examinar uma lâmina sem nenhum tipo de informação clínica. Tá? A gente não quer ter um viés da informação clínica antes da gente ter as nossas hipóteses ou desenvolver o nosso raciocínio. Então, a gente tem essa primeira lâmina aqui, tá? E eu gostaria que vocês pensassem o que está ocorrendo nessa lâmina. Se é um processo inflamatório, se é um processo neoplásico, se algum achado dessa lâmina permite a gente supor em que região anatômica nós estamos, tá? Então, por exemplo, ó, vocês podem ver. Eu quero a participação de vocês, tá, pessoal? Então, aqui vocês podem ver que existe uma infiltração inflamatória em disposição perivascular superficial, certo? Não salta aos nossos olhos aqui nenhuma neoplasia, tá? Evidente. Então, a gente vê uma infiltração inflamatória perivascular superficial e tem ou não tem alterações na epiderme, porque sempre que a gente vê uma doença inflamatória de padrão perivascular, o segundo passo no nosso raciocínio diagnóstico é a gente tentar identificar se há alguma alteração na epiderme ou não, porque a epiderme ela pode estar poupada ou ela pode apresentar alguma alteração. E quais são as alterações possíveis dentro de uma dermatite perivascular superficial? Degeneração balonizante, uma alteração de interface, a presença de espongiose ou uma hiperplasia psoriasiforme, ou um somatório. Ó, estão perguntando aqui onde está a imagem, vocês têm que entrar no Zoom. Então, vocês vão na bio e clica no link que está na minha bio e vem aqui para a sala, tá bom? Está no título da live. Sessão ao vivo no Zoom, clique no link da bio, tá? Então, aqui, pessoal, parece uma acantose psoriasiforme, ó. A Pauline falou muito bem, parece uma acantose psoriasiforme. Então, vamos aproximar aqui um pouco. Existe uma hiperplasia psoriasiforme dessa epiderme. A camada córnea está normal? O que está acontecendo aqui nessa camada córnea? O que está ocorrendo aqui nessa camada córnea? Olha o Moisés aí, seja muito bem-vindo, Moisés. Então, aqui existe na camada córnea uma hiperceratose, que é paraceratótica, né? Uma hiperceratose paraceratótica, e existe também esse material homogêneo, um material eosinofílico homogêneo. Então, isso aqui são pequenos glóbulos de plasma, né? Então, tem uma paraceratose,
e na verdade é pareceratória seria uma escama, mas não é só uma escama, é predominantemente uma escama, mas tem uma escamocrosta. Sempre que a gente tem uma escamocrosta na epiderme, isso denota uma transsudação, denota que existe líquido permeando a epiderme e chegando na camada córnea. Então, geralmente, isso ocorre em que contexto? No contexto de espongiose. Tá? Então, a gente tem aqui uma hiperplasia psoriasiforme, porém, essa hiperplasia psoriasiforme, muitas vezes ela se forma em decorrência de uma espongiose. Então, mesmo que a espongiose não seja muito presente, se a gente tem uma hiperplasia psoriasiforme com escamocrosta na camada córnea, em geral, esse escamocrosta indica que houve espongiose em um passado recente. Tá? Então, aqui a gente tem uma dermatite psoriasiforme e focalmente espongiótica. Se a gente aproximar aqui, a gente consegue perceber que existe um certo afastamento desses queratinócitos, uma leve espongiose aqui, mas, de fato, o predomínio é de um padrão psoriasiforme. Tá? Vamos dar uma olhada um pouquinho no infiltrado dérmico, para a gente ver quais são as células que são as mediadoras desse processo inflamatório aqui. O que vocês estão vendo? Vou aproximar aqui. Ver se vocês conseguem ver quais são as células inflamatórias aqui. Que células são essas aqui, ó? Na ponta da seta, aqui na ponta da seta. Então, nós temos linfócitos, né, que são essas células de núcleos pequenos e tintos com citoplasma escasso, e temos essas células de núcleos bilobados e citoplasma mais amplo, mais granuloso e eosinofílico. Que células são essas, pessoal? Neutrófilo. Com o núcleo bilobado, não neutrófilo, ele tem um núcleo plurissegmentado, geralmente de 3 a 5 segmentos nucleares. Né? Essas células aqui são eosinófilos. Tá? Até aqui parece um pouco mais com 3 segmentos nucleares. Né? Então, isso aqui poderia ser um neutrófilo, mas, enfim, essas células aqui são eosinófilos. Então, nós temos uma hiperplasia psoriasiforme com... Perdão, uma hiperplasia psoriasiforme com escamocrosta, né? E nós temos um infiltrado rico em eosinófilos. Agora, tem uma coisa nessa lâmina que eu mostrei na panorâmica, eu não sei se vocês repararam. Vamos olhar aqui a derme. O que está acontecendo aqui nessa derme, um pouco mais profunda, na derme reticular aqui? Que estruturas são essas na derme reticular? Quem pode me dizer? Vejam bem, esses aqui são feixes colágenos, ó. Aqui é feixe colágeno, mas aqui não, aqui eu tenho umas estruturas formadas por células cortadas transversalmente, ó. Então, que estruturas essas? São fascículos eosinofílicos cortados transversalmente. Reparem que existem núcleos que nos cortes transversais são núcleos arredondados e que, por vezes, podem apresentar um vacúolo perinuclear. Um vacúolo perinuclear. Então, que estruturas são essas? São estruturas normais, tá? Isso aqui não é um processo patológico, não, mas essa estrutura normal dá uma dica para a gente em que localização anatômica a gente está. A Pauline está interrogando se isso são músculos, se são fascículos musculares. São sim, Pauline, mas são fascículos musculares de musculatura lisa ou musculatura estriada? A musculatura lisa, né? E o Moisés está falando muito bem aqui que é a musculatura dartóica. Por quê? Onde é que a gente vê a musculatura dartóica? Bem, na bolsa escrotal, nos grandes lábios e nas areolas mamárias, né? Então, a musculatura dartóica é uma musculatura lisa, cujos feixes musculares se dispõem de forma circular, tá? E mais ou menos paralela à superfície cutânea, paralela
a epiderme. De forma que, quando os cortes são verticais, passando da epiderme em direção ao tecido celular subcutâneo, quase sempre corta a musculatura dartóica em cortes transversais, tá? Então, a gente vê uma musculatura lisa em grande quantidade e cortada predominantemente transversalmente. Ó, a Fernanda está fazendo uma confusão aqui que faz sentido, tá? Ela falou, não é face. Então, Fernanda, você deve ter aprendido que quando a gente vê musculatura estriada na derme, a gente está na face, porque a face é o único local do corpo na qual a musculatura estriada se insere na pele. Justamente por isso nós temos a expressão facial. Os músculos que a gente paralisa, quando faz a toxina botulínica, por exemplo, a gente paralisa uma musculatura estriada, é uma musculatura que a gente contrai voluntariamente. Aqui não, aqui a musculatura é lisa, tá? Então, essa aqui é a musculatura dartóica. Se é a musculatura dartóica, a gente consegue inferir em que localização, ou pelo menos em poucas localizações anatômicas onde nós podemos estar. Então, pessoal, a gente está vendo uma dermatite predominantemente psoriasiforme, mais recoberta por escamocrosta, com focos de discreta espongiose. Então, é uma dermatite psoriasiforme espongiótica, com eosinófilos, numa localização cheia de musculatura dartóica. Então, vocês conseguem imaginar mais ou menos qual é a clínica dessa lesão, qual é o diagnóstico diferencial dessa lesão? O que vocês acham de diagnóstico aqui? Ah, deve ser mamilo eczematizado. Exatamente, Moisés, exatamente. Os eczemas são dermatites espongióticas e psoriasiformes, certo? Então, esse padrão não é um padrão muito específico. Quando a gente vê uma dermatite psoriasiforme espongiótica, a gente pode estar vendo uma dermatite de contato, a gente pode estar vendo uma dermatite numular, uma dermatite atópica, uma desidrose, uma reação tipo ID. Todas essas doenças são eczemas. Então, a histopatologia ela consegue chegar no diagnóstico de eczema, mas ela não consegue dizer qual é o subtipo de eczema, porque todos eles se apresentam de forma idêntica. Porém, aqui nós estamos vendo um eczema numa pele com musculatura dartóica. Então, isso indica para a gente que, muito provavelmente, a gente está vendo o eczema de areola mamária, que é um eczema que ganha esse nome especial em função da região anatômica, né? Alguns autores acreditam que o eczema de areola mamária esteja dentro de um contexto geral de uma dermatite atópica ou de uma dermatite de contato. E, classicamente, essas lesões são muito frequentemente biopsiadas, porque uma lesão eczematosa no mamilo faz diagnóstico diferencial com uma neoplasia, que é a doença de Paget mamária. Tá? Então, a gente, na prática da dermatopatologia, vê com muita frequência esse quadro histopatológico, porque o dermatologista se sente, obviamente, na obrigação de realizar a biópsia para afastar a possibilidade de uma doença de Paget. Todo mundo conseguiu acompanhar o raciocínio? Interessante, né? Então, vocês vão ver que a gente consegue inferir, mesmo sem ter nenhuma informação, tá? O local da biópsia, repare que o Moisés fez o diagnóstico aqui, o mamilo eczematizado, a gente consegue inferir o local da biópsia por duas características. Pelas características histológicas da pele do local, porque a pele de vários locais apresenta uma característica histológica específica, se a gente for bem treinado para reconhecer isso. Então, eu, por exemplo, quando pego uma lâmina e olho a pele da pálpebra, eu sei que é da pálpebra. Quando eu olho do nariz, eu sei que é do nariz. Das palmas e das plantas, a gente sabe. Então, a pele tem uma determinada característica pelo tamanho dos anexos, número dos anexos, densidade, espessura da epiderme, aspecto da derme, etc. E, ao mesmo tempo, a gente também consegue, muitas vezes, inferir o local da biópsia de acordo com o diagnóstico, porque determinadas lesões têm grande preferência por determinadas áreas anatômicas, tá? Então, esse era um conceito que eu queria passar para vocês. Então, nosso primeiro caso foi um caso de eczema da areola mamária. Vamos, então, para o nosso segundo caso. Deixa eu dar uma... no menor aumento, a gente abaixa o condensador, né? Aí aparece uma poeirinha que está por cima do corte histológico, que normalmente não é visível, tá? Então, temos aqui o nosso segundo caso,
tá? O nosso segundo caso. Então, estão aqui os dois cortes. Então, vocês acham que o problema aqui está aonde? O processo patológico está cometendo predominantemente que extrato da pele? Bem, o problema patológico está na derme, né? E você acha, Pauline, que esse processo aqui é um processo neoplásico, inflamatório, é uma alteração cística, é uma doença de depósito ou é uma malformação? Porque, na verdade, o primeiro passo ao analisar uma lâmina é a gente inferir qual é o processo patológico básico, tá? E o processo patológico básico aqui, a Pauline está certíssima, é uma neoplasia. E aí, Pauline, então, já que você disse que é uma neoplasia, eu vou te pedir, não tem nenhum problema se você errar, tá? A gente está aqui para aprender juntos mesmo, mas eu quero que você me diga se essa neoplasia é uma neoplasia epitelial ou não epitelial, e se ela é uma neoplasia benigna ou maligna. Então, é um processo epitelial. Olha como é que a Pauline está afiada, né? Então, processo neoplásico, de natureza epitelial, e você acha que ele é benigno ou maligno? Se você não souber, não tem problema, a gente vai analisar um pouco mais profundamente. Tem esses dois cortes histológicos. Mas o que você chutaria, então? Até semana passada eu ia pensar maligna. E agora? Significa que você está pensando que é benigna? Ah, muito bem, mas você nunca viu essa lâmina, tá? Então, aprendeu na aula, né? Você nunca viu essa lâmina, significa que você aprendeu o conceito e está aplicando o conceito a uma situação análoga, porém distinta da que você viu, tá? Então, aqui, como a Pauline falou, a gente tem um processo neoplásico. Gente, o processo ele é epitelial. Por que ele é epitelial? Porque ele é formado por agregados celulares, agregados de células coesas. As células são próximas umas às outras. Então, as massas neoplásicas, elas são formadas por células que encostam umas nas outras. Isso aqui é uma massa neoplásica epitelial, isso aqui é um epitélio, tá? Isso aqui é epitélio, ó. Isso aqui é epitélio. Isso aqui é tecido conjuntivo, tá? Ó, isso aqui que está ao redor dessas massas epiteliais é tecido conjuntivo, mas isso aqui é epitélio, ok? Então, uma vez que a gente viu que é um processo neoplásico, que é epitelial, e por que a Pauline sabe que esse processo é um processo benigno, tá? Porque as massas têm formas e tamanhos relativamente regulares, porque a lesão é uma lesão predominantemente simétrica e ela faz um nódulo de limites bem circunscritos, ó. Ela faz um nódulo, ó, de limites mais arredondados, ok? Ó. A gente até consegue ver que essa neoplasia ela tem um estroma bem definido e que, na verdade, a formação de fendas se faz, deixa eu melhorar a luz aqui, que a formação de fendas se faz entre o estroma da neoplasia e a derme circunjacente. Está vendo que tem uma fenda aqui do lado de fora? Uma fenda separando o tecido conjuntivo da derme do tecido conjuntivo do tumor. Então, isso também fala a favor de que seja um processo benigno, tá? E aí, uma vez que a gente definiu essas características, a gente precisa saber qual é a diferenciação e, uma vez tendo definido a diferenciação, dar o diagnóstico específico, tá? Então, qual é a diferenciação dessa lesão? Essa lesão é formada por células com que características? Ó, o Márcio falou muito bem, é uma neoplasia com diferenciação folicular. Mas que parte do folículo, né?
porque o folículo tem várias partes que são distintas entre si, existem vários tipos distintos de diferenciação folicular. Então, a gente está vendo uma neoplasia formada por células de citoplasma bem escasso, de forma que essas massas elas assumem uma tonalidade mais basofílica, uma tonalidade mais azulada, e essas células elas se dispõem em paliçada na periferia, elas formam uma paliçada. Vocês conseguem perceber? Se a gente olha bem de perto aqui, ó, os núcleos que estão na periferia da massa, ó, se dispõem lado a lado, um núcleo, outro, formando uma fileira, uma paliçada. Então, uma neoplasia formada por células que nós chamamos de basaloides, porque ela tem um citoplasma escasso, de forma que a massa formada por essas células tem uma tonalidade basofílica. Com disposição empaliçada na periferia, isso indica uma diferenciação folicular germinativa. Na verdade, essa neoplasia ela não se diferencia para nenhuma estrutura do folículo piloso já desenvolvido pós-termo. Ela se diferencia para uma estrutura embrionária, que é o tricoblasto. Tá? Tudo bem, a gente vê aqui alguns cistos córneos que fazem parte dessa neoplasia. Então, esses cistos córneos indicam uma diferenciação infundibular. Tá? Mas as células do istmo, Maíra, elas têm citoplasma amplo e eosinofílico. E aqui não, as células têm citoplasma escasso. E as massas assumem uma disposição, as células das massas assumem uma disposição empaliçada na periferia. Isso indica diferenciação folicular germinativa. Essas células elas se parecem com o tricoblasto. Logo, a neoplasia benigna com essa diferenciação recebe o nome genérico de tricoblastoma. Os tricoblastomas são neoplasias benignas com diferenciação folicular germinativa. Em outras palavras, os tricoblastomas são neoplasias que se diferenciam em direção ao tricoblasto. Então, tem um conceito muito importante aqui nessa aula, que é que a gente aprende erradamente, que a gente classifica as neoplasias de acordo com as células que deram origem às neoplasias. Mas muitas vezes não é assim. Porque, por exemplo, certamente esse tricoblastoma ele não se originou em um tricoblasto, porque o tricoblasto é uma estrutura embrionária. Ele não está presente no adulto. E essa biópsia era uma biópsia de um paciente já adulto, com hipótese de névoa intradérmico. Tá? Então, essa neoplasia ela surge em células indiferenciadas, que têm capacidade de seguir várias diferenciações, e essas células escolheram seguir esse caminho. Então, a gente classifica as neoplasias muito mais de acordo com o caminho que as células optaram seguir durante o processo de desenvolvimento da neoplasia, do que de acordo com as células que originaram a neoplasia. Deu para entender esse conceito? Tá? Então, isso aqui é um tricoblastoma, tá? Mais especificamente, esse tricoblastoma aqui, ele tem uma característica peculiar, que é a presença de numerosos cistos córneos, né? E o aspecto cribiforme das massas. Exatamente, Márcio, aspecto cribiforme das massas. As massas não são inteiriças, né? As massas, na verdade, elas têm pequenas quantidades de derme permeando elas. Então, isso lembra a lâmina cribiforme da base do crânio, que tem vários furinhos. E esse aspecto de ser um tricoblastoma superficial na derme e cujas massas são cribiformes, permitem que a gente subclassifique esse tricoblastoma como um tricoepitelioma, que é o tricoblastoma cribiforme. Tá? Qual é o análogo maligno dos tricoblastomas? Qual é o tumor maligno que tem a mesma diferenciação dos tricoblastomas? É o carcinoma basocelular. Bem, alguém fez uma pergunta aqui, o Robério, né? Por que não chamar de tricoepitelioma? Eu chamo de tricoepitelioma, mas eu preciso que todo mundo que está aqui na sala entenda que o tricoepitelioma é um subtipo, é um dos 5 tipos histológicos de tricoblastoma. Porque para chamar de tricoepitelioma, você tem que ter esse aspecto superficial e cribiforme.
tá? E aí, isso na cabeça das pessoas fica muito confuso, né? Caramba, tricoepitelioma, tricoblastoma são lesões diferentes. Então, eu gosto muito de frisar que o conceito de tricoepitelioma está incluído, é uma gavetinha no armário dos tricoblastomas, ok? Então, o análogo maligno do tricoepitelioma é o carcinoma basocelular, né? Muito bem. Então, pessoal, o que eu gostaria que vocês entendessem? Que os tricoblastomas, incluindo o tricoepitelioma, ele tem um componente epitelial e um componente mesenquimal, um componente conjuntivo, tá? Então, o estroma do tricoblastoma e do tricoepitelioma é um estroma bem característico, ele é mais denso e mais celular, principalmente tem um componente mais colagenoso e menos mucoide do que o carcinoma basocelular. Então, em geral, não existe formação de fenda separando a massa do tricoepitelioma do seu estroma. Quando a gente vê uma fenda nessas lesões benignas, essa fenda ela se forma, ó, separando o estroma da neoplasia, tá? Da derme circunjacente. Então, a fenda se forma aqui. Então, esse é um critério de benignidade. E para eu terminar esse caso, o que eu queria mostrar para vocês? Que essas lesões benignas apresentam o que nós chamamos de diferenciação folicular avançada. O que significa isso? Ó? Eu tenho aqui a massa epitelial, tá? Ela é furadinha, a gente tem um pouquinho de derme aqui no meio dela. E aqui eu tenho células mesenquimais. Só que as células mesenquimais aqui, elas se agrupam, né? Então, elas formam um grupamento. Essas células mesenquimais são uma tentativa, são análogas à papila folicular. Lembra que o folículo piloso tem uma papila de células mesenquimais? Então, reparem como essa massa epitelial ela faz uma concavidade que abraça essas papilas, essas células mesenquimais que são análogas à papila folicular. Então, isso remete demais aos primórdios da formação do folículo piloso. Então, isso é chamado de diferenciação folicular avançada ou corpos papilares, tá? E isso é bem característico das lesões benignas. É muito, muito raro um carcinoma basocelular apresentar esse tipo de estrutura, e nos raríssimos casos que eu vi em que apresentava, eram mais focais, tá? Então, esse é um tricoepitelioma. A gente sabe, quando eu falo que é um tricoepitelioma, vocês podem supor aonde era essa lesão. Qual é a localização anatômica típica dos tricoepiteliomas? Aonde os tricoepiteliomas surgem? Pessoal que está entrando aqui no Instagram, é só ir no link da bio e clicar no link lá para entrar aqui na sala do Zoom, onde está tendo a projeção das imagens, tá? Não é no couro cabeludo, não. Os tricoepiteliomas, eles surgem classicamente no nariz e na região perinasal, tá? Nessa área aqui. Tanto que a tricoepiteliomatose múltipla, as lesões predominam aqui ao redor das asas nasais. No couro cabeludo, é a localização típica dos cilindromas, tá? Que é um outro tumor de anexo, é um tumor de anexo com diferenciação glandular, tá? Se discute se ele é um tumor écrino ou apócrino, mas isso é tema para discussão de outro dia. E talvez você esteja confundindo, porque a síndrome de Bruch-Spiegler, ela é formada pela associação de múltiplos tricoepiteliomas, múltiplos cilindromas e múltiplos espiradenomas, tá? Mas a localização mais característica do tricoepitelioma é ao redor do nariz. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo caso, tá? Estão dispostos? Vamos para o terceiro caso? Ó, pessoal, as lâminas aqui, elas têm uma orientação, né? Então, às vezes, a lâmina pode ficar com a cabeça para cima, às vezes ela pode ficar de lado, tá? Então, preciso que vocês entendam isso.
eu nem percebo direito quando eu coloco a lâmina no microscópio, se a epiderme está para baixo, está para cima. Para mim não faz muita diferença, mas eu sei que para quem está começando, isso dá mó nervoso, tá? Então, aqui é a superfície do fragmento, ó, e aqui é a base do fragmento, tá? Isso aqui foi uma biópsia por shaving. O que vocês acham dessa lesão aqui? Essa foi uma biópsia por shaving, tá? Então, aqui está a camada córnea, ok? E aqui está a base do fragmento. Então, existe uma hiperceratose, tá? E uma acantose. A Mayra está certíssima. Acho que eu falei seu nome errado, né, Mayra, antes. Agora que eu li direito aqui. E essa hiperceratose... Não, é Maíra mesmo. Essa hiperceratose, Maíra, ela é ortoceratótica ou ela é paraceratótica? Então, ela é os dois, né? Ela tem áreas ortoceratóticas compactas e áreas com formação de colunas verticais de paraceratose, tá vendo? Tem paraceratose e ortoceratose, Maíra, é isso mesmo, tá? Muito bem. Então, existe aqui uma acantose, e quando a gente vê uma acantose, a gente deve separar essa acantose em vários tipos, né? Nós temos a acantose psoriasiforme, a acantose digitada, uma acantose mais endofítica, e aí a acantose endofítica tem vários tipos, a exofítica tem vários tipos. Que tipo de acantose é essa aqui? É uma acantose de configuração digitada, tá? Eu vi que a Larissa escreveu que tem projeção papilomatosa, e muitas pessoas chamam digitação de papilomatose, mas não são exatamente a mesma coisa. A digitação é a projeção digitiforme, tá, da epiderme para a superfície. Então, aqui nós temos digitação, sim, tá? Ó, é uma acantose de configuração digitada. Não? Essa projeção aqui não parece formação de dedos. E a papilomatose é a projeção da papila dérmica dentro do epitélio. Então, nós temos papilomatose também, porque nós temos a projeção das papilas dérmicas para dentro do epitélio. Geralmente, quando a gente tem uma digitação, a gente tem papilomatose também, mas nem toda vez que a gente tem papilomatose, a gente tem uma digitação. Na psoríase, por exemplo, nós temos papilomatose, mas a lesão de psoríase não é uma lesão digitada. Tá bom, Larissa? Deu para entender isso? Então, muito bem, pessoal. Então, aqui nós temos hiperceratose com colunas verticais de paraceratose. Hipergranulose, como foi muito bem pontuado. A camada granulosa está bem espessa, né? Nós temos uma hiperplasia digitada da epiderme e também temos papilomatose. E quando a gente olha nos menores aumentos, vocês podem perceber que existe o que é chamado de arborização dos cones periféricos. Ó. No centro da lesão, os cones apontam para baixo, e nas laterais da lesão, os cones apontam para o centro, ok? Apontam para o centro. Então, isso é a arborização dos cones periféricos. E aí a Maíra está salientando aqui que existe uma vacuolização. Então, de fato, existe uma vacuolização citoplasmática na porção superficial, superficial do epitélio, junto com grânulos de queratohialina bem grosseiros, tá? Grânulos de queratohialina bem grosseiros. O Márcio tá dizendo que viu uma atipia violenta. Márcio, o Ackerman falava uma coisa que eu acho maravilhosa, que era not too close. Então, toma cuidado quando você olha muito perto, a sua tendência sempre é ir para o maligno, tá? E essa lesão aqui é uma lesão benigna, para falar a verdade, não é uma lesão nem neoplásica, mas é uma lesão viral.
E os vírus podem induzir uma atipia citológica, sim. Mas o que é atipia? Na verdade, a atipia é o pleomorfismo, que são núcleos de formas e tamanhos irregulares, e heterocromasia, que é núcleos com propriedades tintoriais distintas. E aqui, cara, nem tem tanta atipia, não. Se você olhar os núcleos eles estão aqui, tá? Eles nem são tão grandes e nem são tão irregulares. Tá vendo? Os núcleos aqui na base da lesão, ó, são até uniformes. O que a gente está vendo aqui são os corpúsculos de inclusão basofílicos, que são característicos dessa lesão. Eles podem, inclusive, se tornar eosinofílicos, tá? Que preenchem o citoplasma dessas células conforme elas vão se aproximando da superfície. Tá? E aí você está confundindo esses corpúsculos com núcleos, e aí quando você confunde, aí você acharia que existe uma atipia violenta, porque seria um marcado pleomorfismo. Tá? Mas, na verdade, esses aqui são corpúsculos de inclusão. Se você reparar aqui, Márcio, o núcleo está aqui, tá vendo? Ó, separadinho. E aqui está o corpúsculo de inclusão ocupando o citoplasma dessa célula. Deu para entender? Então, se aqui está o núcleo, isso aqui não é o núcleo. Então, isso aqui também não é um núcleo. A gente sempre faz uma comparação da onde a gente tem certeza. Ó, aqui eu tenho certeza que esse material não é núcleo. Então, olho aqui onde eu estou na dúvida e vejo que o material tem a mesma característica. Então, isso aqui não é núcleo. Esse raciocínio da gente olhar uma área onde a gente tem certeza para inferir a natureza de uma área onde a gente está na dúvida é essencial dentro da patologia. Tá? Não só da dermatopatologia, como da patologia como um todo. Tá? Então, esse aspecto desses corpúsculos de inclusão bem chamativos, a gente vê na verruga plantar. Então, isso aqui é uma verruga plantar. A verruga plantar ela é mais endofítica, tá? Mais endofítica, ou a verruga do tipo mimércia, como é chamada, ela é mais endofítica. Ela tem várias características em comum com a verruga, que é hiperceratose com colunas verticais de paraceratose, acantose digitada, papilomatose, hipergranulose, arborização dos cones periféricos. Aqui está cheio de colocitose, a Maíra apontou muito bem que tinha uma vacuolização do citoplasma das células da camada mais superior da epiderme, tá? Então, isso aqui é uma baita de uma coelocitose, os núcleos aqui até já estão piquenóticos, já estão morrendo, tá? O núcleo são esses pontinhos basofílicos bem tintos, e aqui os corpúsculos de inclusão. Esses corpúsculos de inclusão, nesse caso aqui, eles estão basofílicos, mas eles podem também se tornar eosinofílicos, de forma que numa imagem de grande aumento, vocês podem ficar tentados a confundir uma verruga plantar com um molusco contagioso. Se você olhar só o corpúsculo de inclusão, mas a arquitetura é diferente, né? E essas lesões são frequentemente biopsiadas com o diagnóstico diferencial entre verruga plantar e calosidade. Foi o caso dessa lesão aqui. Ok? Esse foi o nosso terceiro caso. Tá? Esses corpúsculos, ó, o Márcio está comentando aqui que esses corpúsculos, que ele nunca tinha visto esses corpúsculos tão basofílicos, mas porque eles estão presentes nas verrugas plantares, Márcio. Tá? Ou palmoplantares. Você não vai ver isso em verruga fora da região de pele volar. Tá? Bem, vamos para o nosso quarto caso. As verrugas têm um sem número de variações, tá? E são lesões muito comuns, né? Então é muito importante a gente conhecer as variações das verrugas vulgares. Eu adoro. Bem, pessoal, essa aqui também é uma lesão exofítica, tá? Então, vocês reparem que nós temos epiderme circundando toda a circunferência do fragmento. Por quê? Porque é um fragmento de base estreita. Um fragmentozinho de base estreita, né?
e que foi cheivado. Então, era uma nodulação exofítica. O corte não está passando pela base do fragmento, então a gente vê a epiderme circundando todo o fragmento. Mas, obviamente, né, essa derme que está na porção central do fragmento tem continuidade com a derme do paciente. Tá? Então, uma lesão exofítica, existe aqui uma superfície papilada, né? Eu gosto de dividir a acantose exofítica em graus, tá? Então, nós temos, por exemplo, a acantose digitada, quando você tem verdadeiros dedos, tá? Você tem a acantose papilada, quando a digitação não é tão longa, mas você tem sobrelevações como essas aqui que a gente está vendo, e você tem uma acantose exofítica mamilonada, quando, na verdade, você tem só uma grande sobrelevação, como se fosse um mamilo. Então, essa aqui é uma acantose exofítica de superfície papilada, ok? Só que ela não é só exofítica, né? Nós temos uma proliferação epitelial, ó, conectada à base dessa epiderme se projetando na derme. Então, ela é exoendofítica. E o que chama a atenção em termos de tonalidade do epitélio? Qual é a diferença da tonalidade do epitélio para cá, por exemplo, e para cá? Daqui para cá. Isso aqui é epitélio também. Ó, isso aqui é epitélio também. Ó, a Maíra falou muito bem, é mais claro. Então, essas células têm um citoplasma mais pálido. Muito bem, Maíra. É isso mesmo. Essas células têm um citoplasma mais pálido. Aqui é a tonalidade mais usual da epiderme, ó. Queratinócitos escamosos, né? Queratinócitos escamosos, eles têm citoplasma eosinofílico. E aqui, ó, eu tenho células de citoplasma amplo e pálido. Citoplasma amplo e pálido. E se vocês repararem, aqui na periferia desse epitélio, essas células têm citoplasma amplo e pálido. E na periferia desse epitélio, a gente consegue ver uma espécie de uma membrana eosinofílica fininha, conectada à base desse epitélio. Deixa eu dar mais uma caminhada aqui para vocês conseguirem acompanhar um pouco melhor. Tá? Ó, reparem aqui. Então, nós temos células de citoplasma pálido e na periferia, ó, conseguem perceber que tem um material eosinofílico formando uma linha logo abaixo da camada basal desse epitélio? Ah, Márcio, muito bem. Ó, o Márcio está colocando aqui a hipótese de um triquilemoma. Então, na verdade, esse epitélio aqui é um epitélio que tem diferenciação triquilemal. Diferenciação triquilemal verdadeira. E não o que vocês leem aí nos livros, que chamam de triquilemal um monte de coisa que não é diferenciação triquilemal, que é diferenciação istmica. Então, o triquilema, o triquilema é um nome que se dá à bainha externa na porção inferior de um folículo anágeno. Então, no folículo anágeno, lá na porção inferior, a bainha externa tem um citoplasma, as células da bainha externa têm um citoplasma amplo e pálido, a bainha externa é um epitélio pálido. E a membrana basal desse epitélio é evidente mesmo no HE. Então, aquela linha eosinofílica que eu estava mostrando para vocês era a membrana basal. Então, na verdade, aqui nós temos uma diferenciação triquilemal. Tá? Então, isso aqui é uma proliferação epitelial com diferenciação triquilemal. Então, é exatamente isso. Aqui eu já não tenho a diferenciação triquilemal. Aqui eu tenho a formação de uns redemoinhos escamosos. Então, a gente consegue perceber muito bem a diferença do epitélio de fato triquilemal para o epitélio com formação de redemoinhos escamosos. É exatamente isso, Márcio, que é chamado de triquilemoma, tá? Mas eu acredito, no meu entendimento, a grande maioria das lesões que são chamadas de triquilemoma são, na verdade, verrugas virais, verrugas com diferenciação triquilemal.
tá? Tem uma discussão enorme na literatura sobre isso. Então, se você quiser chamar de triquilemoma, não tem problema nenhum, mas você vai reparar que o que é chamado de triquilemoma geralmente é uma lesão exofítica, de superfície digitada, com hipergranulose, tá? E muitas vezes arborizada, e que apresenta esse epitélio mais endofítico com essa diferenciação em direção à baía externa dos folículos pilosos anágenos, tá? Clinicamente, essas lesões também são tiradas com hipótese de verruga vulgar, ok? Então, triquilemoma ou verruga vulgar com diferenciação triquilemal, pessoal, tá? Excelente. Repare, Márcio, que a gente viu redemoinhos escamosos também, que também são alterações vistas em verrugas, tá? Muitas vezes vistas em verrugas. Deixa eu aumentar a minha luz aqui. Opa, peraí. Isso. Perdão, me confundi aqui com o condensador. Tá? Então, esse aqui é um triquilemoma. O triquilemoma ele faz uma paliçada periférica também. As células na periferia dessas massas com diferenciação triquilemal também fazem paliçada na periferia. Eu estou tentando encontrar uma característica peculiar dessa paliçada nesse caso, mas eu não estou encontrando. É que muitas vezes os núcleos das células da camada basal se dispõem no polo apical das células, não no polo basal, mas isso não está dando para perceber aqui nesse caso. Então, beleza. Triquilemoma ou verruga vulgar com diferenciação triquilemal. O que a gente precisa saber sobre os triquilemomas, né? Na grande maioria das vezes são lesões isoladas, que não tem nenhuma grande conotação, mas eles podem estar presentes de forma múltipla em uma síndrome. Que síndrome é essa? Síndrome de Cowden, muito bem. E é uma síndrome associada a câncer de mama ou câncer do aparelho geniturinário feminino, né? Então, tem que ficar ligado nisso, que se forem múltiplas lesões, nós temos que suspeitar aí da síndrome de Cowden, tá? Bem, vamos ver pelo menos mais um casinho ou dois para a gente finalizar a nossa live de hoje, tá? Deixa eu diminuir a luz aqui, tirar o condensador. Ah, legal. Pessoal aí que está no Instagram, a gente está no Zoom, é só ir no link da bio. Tá bom? E entrar aqui na sala. E aí, pessoal, o que vocês acham desse caso? Ó, então aqui nós temos múltiplos pseudocistos, muito bem, pseudocistos córneos, que são esses agregados concêntricos de lâminas de queratina ortoceratóticas dentro da epiderme. Temos uma acantose e temos papilomatose também, Maíra, porque nós temos a projeção das papilas para dentro do epitélio. Então, nós temos uma acantose que é um pouco digitada, tá? Com a superfície digitada, hiperceratose ortoceratótica, formação dos pseudocistos córneos. Agora, reparem, hiperpigmentação do citoplasma dos queratinócitos. Então, a ceratose seborreica ela é uma lesão pigmentada, mas ela não é uma lesão melanocítica. Ela é uma lesão melânica, ela tem pigmento melânico, ela tem melanina, mas ela não tem uma proliferação de melanócitos, tá? Ela é uma lesão pigmentada, porém não é uma lesão melanocítica, é uma lesão queratinocítica, ela é formada por queratinócitos, células epiteliais. Queratinócitos de núcleos pequenos e citoplasma escasso contendo melanina, tá? Essa é a citologia típica
típica das ceratoses seborreicas. Reparem que, no caso dessa ceratose seborreica aqui, que sobrenome vocês dariam a essa ceratose seborreica? Qual sobrenome vocês dariam para essa ceratose seborreica aqui? Quais são os tipos de ceratose seborreica que vocês conhecem? Hiperceratótica. A ceratose seborreica hiperceratótica, ela é caracterizada por pouca acantose e uma acantose mais digitada, né? Então, essa porção de cima aqui, Márcio, é um pouco de ceratose seborreica hiperceratótica mesmo. Porém, nós temos cones finos, alongados e ramificados, que se interconectam. E esse aspecto é um aspecto de uma ceratose seborreica reticulada. Então, vocês vão ver que, embora a gente faça essa divisão em tipos, muito frequentemente nós temos alguns casos que misturam tipos distintos de ceratose seborreica, tá? Misturam tipos distintos, padrões distintos de ceratose seborreica. Então, aqui a gente tem uma ceratose seborreica que ela tem um misto de ser uma ceratose seborreica hiperceratótica e, ao mesmo tempo, uma ceratose seborreica reticulada, tá? A hiperceratótica pura nem tem a formação desses pseudocistos córneos, porque ela não se projeta na derme dessa forma, ok? Bem, pessoal, vou fazer então aqui um último caso para a gente... bem clássico também, para a gente encerrar aqui a transmissão de hoje. Tá? Então, aqui, ó, vocês reparem que eu tenho a lesão e que eu basicamente não estou vendo pele ao redor dessa lesão. É como se essa lesão tivesse sido tirada só a lesão, né? Geralmente isso ocorre com uma lesão, a gente não está vendo derme nem epiderme ao redor, né? Então, muito possivelmente uma lesão que estava presente na derme ou no tecido celular subcutâneo e que foi enucleada, digamos assim, tá? Então, vou aproximar. O que vocês já conseguem perceber nisso aqui que eu estou mostrando? Vocês acham que é uma lesão inflamatória, uma lesão cística, uma doença de depósito ou uma lesão neoplásica? Ó, a Maíra está falando muito bem, ela está vendo vasos bem dilatados. Então, isso aqui deve ser vaso mesmo. Tá? Para a gente ver que é vaso, o que a gente tem que fazer, pessoal, para a gente saber que é vaso? A gente tem que ver que é um espaço vazio ou ocupado por hemácias, forrado por células endoteliais. Tem que ver endotélio. Exatamente, Maíra. Tem que ver endotélio, tá? Então, aqui, ó, a gente tem aqui esses espaços vasculares, estão repletos de hemácias, né, que são essas células eosinofílicas anucleadas. E aqui a gente vê uma fileira de células achatadas, ó. Um epitélio pavimentoso simples, né, uma única fileira de células achatadas. Então, isso aqui é endotélio. Muito bem, então são vasos mesmo. Só que ao redor desses vasos, nós temos células de núcleos redondos e citoplasma relativamente escasso dispostas ao redor desses vasos, tá? Tá vendo um outro vaso aqui menor, ó? Mas existe essa celularidade. Que células são essas?
O Márcio sabe muito, cara. Eu adoro a participação dele, mas tem que dar tempo para o pessoal pensar um pouco mais também, Márcio. Ó, a Maíra está perguntando que essas células são linfócitos. Não são linfócitos, Maíra. Lembra, o linfócito, essa célula tem citoplasma escasso, mas não tem citoplasma tão escasso quanto o do linfócito. A gente consegue perceber o citoplasma. O Márcio estava mandando só para mim. Muito bom, Márcio. Excelente. Tá mandando só para mim, então vocês não viram, porque o Márcio já acertou o diagnóstico. Continua fazendo isso, Márcio. Essas células, elas têm citoplasma escasso, mas não é tão escasso quanto o de um linfócito. Se vocês olharem aqui, você vê que você consegue perceber um espaçozinho do citoplasma. O núcleo é o pontinho, a bolinha basofílica, mas o citoplasma da célula está aqui por fora. Ela tem um citoplasma um pouco pálido, tá vendo? Falaram em mastócito. O mastócito ele tem um citoplasma mais basofílico e granuloso. Também não é mastócito. Essas células, gente, eu vou dar a dica para vocês. Elas não são células inflamatórias. Essas células fazem parte desse processo aqui, que é um processo neoplásico, tá? Essas células são células glômicas, tá? Então, as células glômicas, elas têm essa característica, um núcleo redondo, regular, e um citoplasma escasso, elas são mais ou menos coesas, tá? E elas ficam dispostas ao redor desses vasos dilatados. Então, essa lesão, ela lembra bastante um glômus, que o glômus normal, o glômus é uma estrutura normal que tem exatamente essas características, mas tem um número muito menor de células e o tamanho é muito menor, tá? Então, isso aqui é um tumor glômico, tá, pessoal? E essas células, elas são chamadas células mioepiteliais. A célula glômica é uma célula mioepitelial porque ela lembra um epitélio, né? Você olha isso e você até acha que pode ser um epitélio. Porém, elas são células com capacidade contrátil. Por isso que, na verdade, o glômus é uma fístula arteriovenosa fisiológica que causa o resfriamento ou o aquecimento da extremidade de acordo com a dilatação ou a vasodilatação ou a vasoconstrição dessa estrutura, tá? Então, isso aqui é um tumor glômico. E o tumor glômico, ele caracteristicamente, ele mais frequentemente está localizado em que região anatômica? Quando a gente olha um tumor glômico, a gente pode suspeitar que a biópsia foi da onde? Do aparelho ungueal, né? Ele não é exclusivo do aparelho ungueal, mas na maioria das vezes ele está no aparelho ungueal. E classicamente é uma lesão que dói, tá? Então, uma lesão nodular que dói na unha, a gente tem uma alta suspeita clínica de um tumor glômico, ok? O Márcio tinha até falado, um tumor glômico ou um glomangioma. Essa diferenciação às vezes é difícil. O tumor glômico seria uma neoplasia e o glomangioma seria uma malformação. Então, no tumor glômico, a gente teria um predomínio, grandes agregados de células glômicas, e no glomangioma a gente teria um grande predomínio dos vasos e uma quantidade menor de células glômicas ao redor dos vasos. Não sei se essa diferenciação é tão clara, eu acho que isso é meio espectral. Então, pessoal, por hoje, eu acho que foram casos bem legais, tá? Eu gostaria de agradecer a participação e a confiança de vocês, de estarem aqui presentes nessa terça-feira à noite. Eu pretendo fazer essa atividade de forma rotineira e constante, tá? A minha intenção é que ela ocorra uma vez por semana. Eu estou pensando em fazer toda terça-feira. O horário, para mim, o problema é que terça-feira é o meu dia de biópsia. Então, tem um lado bom, que eu já estou aqui no laboratório nessa hora. Deve ser as terças-feiras mesmo, mas o horário de 7 horas, hoje deu, né? Mas ficou um pouquinho apertado, pode ser. Acho que eu vou deixar as 7 horas mesmo e qualquer coisa, eu eventualmente, um dia ou outro, eu vou atrasar um pouquinho, mas acho que dá para ser às 7 horas. Tá bom? Fica apertado para chegar do trabalho um pouco, né? Vou estudar se a gente não faz às 7h30. Eu vou pensar um pouquinho
no horário e falo para vocês, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer a participação. Esse tipo de atividade só faz sentido se vocês se permitirem, ousarem das dicas, e vocês falando e participando, o aprendizado, sem dúvida, também é muito maior, né? E todo mundo que está aqui para aprender, para revisar, para, enfim, fazer uma fixação do assunto. Então, o espírito é esse mesmo. Muito obrigado a todos e até semana que vem. Tchau!